Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Estamos aqui estacionado aqui atrás. Estamos fazendo aqui, parado aqui, só dando uma olhada aqui na área. Vamos fazer o pé-noite, mas pegando aqui, aproveitando a parada aqui para fazer uns vídeos sobre o uso das técnicas de rastreamento. Para quem tem interesse, pegar relatos de material sobre a guerra do Vietnã, é uma guerra para nós aqui muitas vezes pouco compreendida. Não foi exatamente os americanos contra o Vietnã, na verdade era o Vietnã do Norte, suportado pela União Soviética, contra o Vietnã do Sul, que tinha o apoio primeiro da França, depois dos Estados Unidos e outros países ocidentais. Era uma chamada guerra por procuração, para evitar um efeito dominó de dominação, por exemplo, nesse caso pelos soviéticos ali. Mas enfim, o que importa aqui é que na guerra do Vietnã, não foram só os americanos que lutaram contra o Vietnã. Mais uma vez, era o Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul, nesse conflito. Os norte-americanos tiveram bastante apoio também. Primeiro a França estava lá, depois foram os norte-americanos, mas receberam bastante apoio também das tropas especiais, de forças especiais da Austrália e da Nova Zelândia, também da Coreia do Sul, de várias outras. E os norte-americanos chegaram naquele conflito com técnicas ainda da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e da Guerra da Coreia, na década de 50. E ingressaram nessa Guerra do Vietnã, na década de 60, com essas mentalidades desses conflitos da Segunda Guerra Mundial e desse conflito da Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Também mais um conflito esse relacionado à Coreia do Norte, influenciada por comunismo, e a Coreia do Sul, influenciada por países ocidentais. Mas o que chegaram lá, e portanto a mentalidade deles tiveram bastante dificuldade, porque foram em situações de florestas tropicais, e por isso tiveram esses apoios de outras equipes, como as Forças Especiais Britânicas, australianas, portanto, e da Nova Zelândia. E aprenderam bastante, porque as tropas, por exemplo, da Nova Zelândia e da Austrália, as SAS, que seriam as Special Air Service, copiando o modelo britânico, que seriam nada mais que hoje em dia, lá para os americanos, por exemplo, seriam os Navy SEALs também, seriam Rangers, por exemplo, aqui no Brasil seriam algumas forças especiais, comandos, mas aprenderam bastante, porque as tropas especiais, de forças especiais australianas e da Nova Zelândia, que se envolveram nos conflitos da Malaya, também um conflito, uma guerra por procuração, envolvendo esses dois polos diferenciados, soviéticos, comunistas e países ocidentais, e lá vieram com esse know-how e ensinaram muito, que enquanto os americanos, por exemplo, tinham grande dificuldade, porque eles vinham com essa mentalidade ainda da Segunda Guerra Mundial e da Guerra das Coreias do Norte e Coreia do Sul, por exemplo, entravam nessas regiões do Vietnã, Laos, Camboja, por exemplo. Laos e Camboja não estavam na guerra, mas como era uma rota utilizada pelo Vietnã do Norte para fazer suprimentos, armamentos, para oferecer os ataques contra o Vietnã do Sul, faziam incursão nessa região e faziam incursões de forma muito agressiva, significando, iam para essas regiões, a hora que detectavam os inimigos da Vietnã do Norte, apostavam na superioridade de fogo, inclusive com suporte aéreo, com bombardeios naquelas regiões feito pelo suporte aéreo. E muitas vezes isso acabava não dando resultado bom, era difícil, uma região de mata muito grande, é difícil chegar até os locais, ou a precisão naquele momento não era tão como é hoje em dia, e as tropas novas da Nova Zelândia e da Austrália inovaram nessas técnicas de perseguição do Vietnã do Norte para tentar a neutralização. Usavam duas técnicas basicamente. Nós não vamos falar abertamente aqui, porque por mais que isso não seja divulgado aqui no Brasil, isso é estratégia lá de fora, e tem que estudar, tem que pesquisar para conseguir entender isso. Não basta simplesmente ficar acompanhando vídeos na internet, tem que pesquisar, e é isso que nós fazemos, pesquisa. Um dos nossos focos aqui é pesquisa, é esse estudo, tem que pesquisar, mas tem duas técnicas basicamente. Uma até razoavelmente, alguns conhecem aqui, o pessoal que é mais experiente no rastreamento conhece. Eu não vamos falar aqui qual era, que é uma técnica de contra-rastreamento. A outra, nós só vamos mencionar aqui, não vamos dizer exatamente como era, mas significa as tropas avançavam da Nova Zelândia e da Austrália, por exemplo, iam para as regiões, no momento que detectavam a presença das tropas adversárias, inclusive por odor, sons, com técnicas que já trouxeram dos conflitos da Malaya, no Bornéu, por exemplo, naquela região de floresta tropical, e ao invés de avançar, progredir, eles não progrediam. Eles utilizavam outras técnicas. E daí, quando as tropas adversárias, inclusive, chegavam e pegavam os rastros, os vestígios daquela passagem, que inclusive era propositadamente deixado, os
adversários do Vietnã do Norte passavam a fazer o rastreamento dessas tropas, que propositadamente foram deixados, porque eles utilizavam uma outra estratégia, que nós não vamos dizer abertamente aqui qual que era. Que para nós falamos, nós não falamos abertamente aqui de temas sensíveis que podem dar ideia para pessoas que não tenham boas intenções. Muitos dos nossos seguidores que aparecem nos nossos vídeos, sem dúvida, são pessoas de bem, mas esses conhecimentos podem acabar passando para outras pessoas. Mas só para ter noção, se explorava inclusive por guerras psicológicas, que essas tropas neozelandesas e australianas, inclusive, tinham ou poderes sobrenaturais ou tecnologias inovadoras que faziam que eles desaparecessem daquela região. E isso intimidava aquelas pessoas, aqueles adversários do Vietnã do Norte, que faziam essa progressão, porque viam vindo, encontravam rastros das tropas que também não eram grandes, depende do número, 15, 20, no máximo, depende dessas incursões, e de repente os rastros paravam de prosseguir. Não se sabia exatamente o que tinha acontecido ali para entender aquela movimentação. Mas, mais uma vez, técnicas de rastreamento e contra-rastreamento foram absolutamente fundamentais nesse conflito do Vietnã. Triste, todo conflito é triste, obviamente. Quem ganhou ou não, isso é uma questão muito polêmica, não vamos entrar nessa discussão aqui. Só de Vietnã do Norte morreram mais de 1 milhão de soldados, norte-americanos morreram 50 mil. Dizer quem ganhou ou não, o Vietnã do Norte rompeu um acordo de paz e invadiu Saigon. Aquelas fugas desesperadas, quando se vê na televisão, que falam que foi uma grande vitória do Vietnã do Norte. Na verdade, aquilo foi o rompimento de um acordo de paz. As tropas norte-americanas estavam em desmobilização porque teve um acordo de paz, houve uma negociação, e nesse momento de desmobilização que houve ataque para dominar Saigon, a região sul. E, portanto, não foi uma glória em si, foi um rompimento de um acordo de paz que havia sido feito, e daí se explora essas mensagens por aí. Então, fica para cada um a análise do que entender desse contexto. Mas o fato é, as técnicas de rastreamento e contra-rastreamento foram absolutamente fundamentais. Quem tiver interesse vai ter que pesquisar, porque isso aqui no país é difícil alguém falar sobre isso, vai ter que pesquisar aí fora, especialmente em inglês, que daí sim vai encontrar material fazendo esses relatos por aí, mas isso depende de pesquisa. Por isso que é importante estudar, ler, ir atrás e não ficar só no achismo, no momento que se quiser entender e mais desenvolver doutrinas e aperfeiçoar a doutrina de atuação. Esse, portanto, é mais um vídeo de rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.